Então, nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o reino plantae, né? Como nessa apostila inteira, e a gente vai falar hoje especificamente de fruto, tá? Então, uma situação aí bastante interessante para que a gente conheça os tipos, para que a gente conheça as classificações, para que a gente possa ver o que é um fruto, o que é um pseudofruto, dentre outras coisas, tá? Então, esse é o nosso trabalho para a nossa data de hoje. Para isso, meus amores, eu vou duplicar a minha tela para que a gente relembre algumas coisinhas, tá? Obviamente, com relação à flor. Bom, nós vamos falar basicamente agora de angiosperma. Você lembra muito bem que a angiosperma, na verdade, era aquele vegetal mais evoluído. A gente começou na característica evolutiva falando das briófitas. Briófita, aquele carinha pequenininho, né? Aquele carinha que tinha no máximo aí 3 centímetros, um cara que tinha ausência dos vasos condutores, por isso que ele era, por isso que ele tinha aí a razão de ser tão pequeno, né? Necessitava da água para se reproduzir, não tinha células sexuais, se reproduzia por esporo, tinha lá aquela fase duradoura, chamada de esporóptero, de gametóptero e por aí afora. Depois nós vimos as pteridópteras, que já são organismos mais evoluídos. Ah, professor, mas por quê? Porque esse cara já apresenta os vasos condutores. Vasos condutores, nós vamos analisar com calma esses vasos condutores, vamos ver quais são, que nada mais é o xilema do que o floema, né? O organismo que traz e leva aí essa água, esses líquidos nos vegetais, porque nós somos seres humanos, a gente tem veias, artérias, capilares. A planta não tem sangue, mas ela corre um líquido dentro dela que a gente chama de seiva. E essa seiva, obviamente, ela pode ser de dois tipos, o que a gente chama de seiva bruta ou seiva elaborada. Calma que a gente vai chegar lá. Então, quem são as pessoas que têm esses vasos condutores inicialmente? São as pteridópteras. É a samambaia, é a avenca, é o xaxim. É um cara que vai ter um tamanho maior. Por exemplo, você tem samambaias de 3, 4 metros. Você fala, caraca, pessoal, mas o outro era condenado a 3 centímetros, o outro já tem 4 metros. Isso chama-se evolução, né? Então, nesse organismo apareceu aí o que a gente chamava de vasos condutores. Seguindo, a gente tem as gimnospermas, que são os maiores vegetais. Lembrando, maiores vegetais não são os mais desenvolvidos. Tamanho não é documento. Às vezes o cidadão é grande, mas ele não é evoluído. Nas gimnospermas, que se encontram aí os pinheiros, né, as araucárias e por aí afora, a gente percebe a presença das primeiras células sexuais. A pessoa qual? A osfera, no caso da fêmea, né? E no macho, a gente tem o grão de pólen. Inclusive, nas grandes gimnospermas, esse grão de pólen ele era alado, o que ele era levado pelo vento até chegar aí, obviamente, a um outro organismo. O outro organismo, no caso, o organismo fêmea, o organismo que irá ocorrer essa fecundação. Muito bem. Feito isso, ocorria a fecundação. A gente viu que é o primeiro organismo que tem semente, no caso o pinhão. Lembra que, inclusive, era a gralha azul que enterrava esse pinhão e, de forma indireta, ela estava plantando esse vegetal, perpetuando aí, no caso, essa espécie. Tá? Então, nós temos aí essa denominação aí, obviamente, desses vegetais. E aí, no caso, nós temos as angiospermas, que para nós, em caráter evolutivo, são os maiores em questão de complexidade, não de tamanho. Esse cara vai apresentar os 3 elementos básicos de todo vegetal, que é a raiz, o caule e a folha verdadeiro. Ele vai apresentar a flor, que é essa imagem que eu trouxe aí para vocês, para a gente relembrar alguns nomes, porque eu vou precisar de nomes que estão aí. E, obviamente, relembrar é viver. Eu quero que você dê uma relembrada aí nessas estruturas que se referem aí à flor. A flor, na verdade, nada mais é do que a parte reprodutiva, a parte que vai atrair insetos, agentes polinizadores, para trazer a célula reprodutora masculina, que não é espermatozoide, porque planta não tem espermatozoide. Planta terá o que a gente chama de grão de pólen. Então, o grão de pólen é trazido a ela, vai ocorrer a fecundação, vai aparecer a semente, que nada mais é o zigoto ou o embrião, a união
da célula feminina, osfera, com a célula masculina, o grão de pólen. Juntam as duas, formou a semente. E nesses vegetais, nas angiospermas, a gente tem o fruto, que o fruto nada mais é uma proteção para essa semente, tá? Então, é isso que a gente vai estudar na data de hoje. Essa proteção da semente pode ser um fruto verdadeiro, pode ser o que a gente chama de um pseudofruto, tá? Ele tem várias classificações mediante estruturas, tamanhos e por aí afora, é o que a gente vai ver daqui a pouco. Fechou? Para que a gente consiga analisar essa estrutura, a gente precisa dar uma lembrada nesse carinha que está aqui. Esse carinha que está aqui, obviamente, é a flor, é a parte reprodutiva da angiosperma. A flor tem que ser cheirosa, a flor tem que ser bonita, a flor tem que ser colorida. Para quê? Para atrair os agentes polinizadores, os insetos, morcegos. No caso do vento, não tem atração, né? O vento propriamente dito. Eu tenho a ação do homem, dentre outras ações, né? Então, aqui, nessa flor, eu tenho lá o pedúnculo, que é esse cabo, eu tenho o receptáculo. Perceba e analise, guarde esse nome, receptáculo, porque alguns frutos se desenvolvem aqui no receptáculo, tá? Então, essa palavra vai ser importante. Mais acima, aqui, eu tenho as sépalas e as pétalas, né? Então, essa aqui vai ser a pétala e essas aqui embaixo serão as sépalas. Aqui, em verde, eu tenho o sistema reprodutor feminino, chamada de pistilo ou de carpelo. Vou falar bastante essa palavra, carpelo. É a parte reprodutora feminina, tá? Obviamente, mencionada por quê? Por uma abertura que a gente tem aqui em cima, né? Chamado aí de estigma. Eu tenho o estilete, que é o prolongamento, e eu tenho aqui embaixo o ovário ou o óvulo. Lembra, o óvulo nas plantas não é a parte reprodutora. O que vai ser a parte reprodutora nas plantas é a osfera, que ela vai se desenvolver aqui dentro. Lembra? Eu tinha uma portinha, tinha uma entrada, eu tinha aqui logo a osfera, eu tinha células aqui denominadas aí de antípodas, de núcleos polares e sinérgides. São as células que tem aqui dentro. Então, lembra, carpelo ou pistilo? Eu vou falar mais carpelo. É a parte reprodutora feminina, formada pelo estigma, que é essa aberturinha, pelo estilete, que é esse prolongamento. Lembra, o grão de pólen caía aqui em cima, vinha lá um tubo polínico trazendo os dois núcleos, né? O núcleo germinativo e o núcleo sexual, né? Reprodutivo. Muito bem. E aqui o óvulo, que vai dar origem à célula reprodutora, que é a osfera. Então, eu vou falar bastante de carpelo. Já estou aqui, vamos falar então da parte reprodutora masculina, né? O que a gente chama de estames, né? Eu tenho a antera, eu tenho o filete, e aqui na antera tem a produção do grão de pólen, tá? Para hoje, galera, o que eu preciso que você guarde, memorize? O receptáculo, que é essa parte de baixo, não é o óvulo, é essa parte de baixo. Existem alguns frutos que são desenvolvidos aqui no receptáculo. E eu vou falar muito da parte reprodutora feminina, chamada de carpelo, que é a união do estigma, que é essa entradinha, onde o grão de pólen vai cair aqui, vai formar o tubo polínico e vai fecundar a célula aqui embaixo, a osfera, que está dentro do óvulo, tá? Eu tenho o estilete, que é esse prolongamento, e aqui o óvulo. Aqui dentro, que eu terei a célula reprodutora feminina, que vai ser a osfera, tá? Trouxe também outra flor para que você compare. Olha o carpelo, o gineceu, a parte reprodutora feminina. Estame aqui, ó, o estilete, o óvulo aqui embaixo. Olha o receptáculo aqui, ó. Não é o óvulo, é o receptáculo aqui. Eu tenho a sépala, depois eu tenho a pétala. E o cabinho a gente chama de pedúnculo.
parte reprodutora feminina, eu chamo de gineceu ou carpelo. Guarda a palavra carpelo. E aqui eu tenho o androceu, que é a parte reprodutora masculina, onde eu tenho aqui a antera, onde eu tenho aqui o estame, que é o cabinho, que aqui vai ser a parte reprodutora, o que vai produzir os grãos de pólen. Beleza? Duas regiões eu preciso que você guarde. Carpelo, parte reprodutora feminina, estigma, estilete e óvulo aqui embaixo, onde vai produzir a osfera, que aí sim é a célula reprodutora feminina, e esse cabinho aqui, ó, essa intersecção do carpelo com o pedúnculo, essa região eu chamo de receptáculo. Então, tem frutos que vão se desenvolver aqui, não aqui dentro. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, mencionado a isso, era essas análises que a gente precisava fazer antes mesmo da gente começar o nosso estudo na parte de hoje. Muito bem, galera. Bom, preparei aqui para vocês, tá? Um materialzinho referente aí aos frutos, tá? Na verdade, isso aqui é um mapa conceitual, na verdade, é aquilo que você precisa saber de fruto. Eita, professor, tanta coisa? Tanta coisa, tá? Então, eu começo sempre aqui do lado esquerdo dizendo que a nossa aula, que nada mais é do que o reino plantar, nós vamos falar de frutos, que são estruturas que protegem o quê? Protegem a semente, né? Então, a semente nas angiospermas. Por que nas angiospermas? Porque somente as angiospermas têm fruto, certo? Que é esse tegumento que vai proteger, obviamente, as sementes. Derivam do ovário das flores. Claro, elas são derivadas do ovário, né? Se desenvolvem ali. Depois da fecundação do óvulo e do grão de pólen. Então, ela se dá pela ação de hormônios vegetais. Hormônios vegetais nada mais são as células sexuais, que aí, obviamente, vai dar uma análise na célula vegetal, tá? E aí eu tenho a osfera e o grão de pólen. Muito bem. É nessa fase que inicia o processo de composição do fruto. Composição do fruto. Onde eu vou ter lá estruturas, as cores, a consistência e os sabores. Eu tenho frutos que são totalmente diferenciados, sabores diferenciados, concentração de carboidrato, cor, cheiro e por aí afora. Quando as sementes já estão prontas ou maduras para germinar, o fruto se rompe, liberando então as sementes para o solo. E então elas estão prontas para serem ingeridos por outros animais. No caso aí, por aves, no caso aí, pelo homem. A gente lembra, principalmente, que as angiospermas, eu tenho uma grande quantidade de angiospermas, principalmente pela disseminação das sementes. Se a gente fazer um parágrafo, uma análise, nos 4 tipos de vegetais, mais de 50% dos vegetais existentes são angiospermas. Por quê? Porque elas têm um processo de levar a semente. Por exemplo, o pássaro está comendo mamão. Ele não vai separar a semente do fruto, ele vai comer a semente. Essa semente vai passar pelo seu trato intestinal. E aí, longe, ele vai defecar, liberando a semente, obviamente, com o quê? Com adubo. Com adubo. E aí é claro que, obviamente, se ela cair numa região adequada, numa terra legal, a uma região que dê suporte para ela, ela vai se desenvolver e formar outro vegetal, tá? Então, por isso aí a grande quantidade desses vegetais. Sendo assim, pode-se concluir que a principal função do fruto é justamente proteger a semente, enquanto ela se desenvolve, enquanto ela está se desenvolvendo. Ela está desenvolvida, o fruto abre e a semente acaba caindo ou sendo dispersa aí por outros animais, tá bom? Mas também é responsável pela disseminação e ainda armazenar um tecido de reserva. Muito bem. Vamos ver as partes básicas de um fruto. Todo fruto tem partes básicas. Primeiro, o que a gente chama de epicarpo. O que seria esse epicarpo? É o fato da porção mais externa do fruto. Oriunda. Rapaz, não sei o que é isso, não. Proveniente. O que é proveniente da epiderme da folha carpelar, ou seja, do carpelo, ou seja, da parte reprodutora feminina. Lembra? Falei que eu ia usar essa palavra. Então, vamos mencionar, vamos dizer
que o epicarpo nada mais é do que a casca. Então, olha aqui, coloquei aqui um abacate para nós, olha aqui o epicarpo aqui embaixo. É a casca, é o verdinho do fruto, vai ser o epicarpo. A casca. E aí esse cara lembra, principalmente num fruto como esse, num abacate, ele é bem fina, é simplesmente uma proteção, tá? O que a gente chama de mesocarpo, meso está no meio, é igual a mesoderme, está no meio, abaixo da epiderme. Então esse mesocarpo é a porção intermediária entre o epicarpo, que nós já vimos, e o endocarpo, que é um tecido, uma estrutura que está dentro, internamente, desse fruto. Às vezes armazena algumas substâncias de reserva, às vezes não, a grande maioria, né? Proveniente dos parênquimas dos tecidos da folha carpelar, ou seja, relacionado aí da parte do carpelo do vegetal, tá? Então, esse mesocarpo, vamos dizer assim, que é o fruto propriamente dito. É a parte nutritiva, é o que vai usar para proteger essa semente. Olha aqui, a gente tem o mesocarpo, que vai ser o fruto, no caso aí o nosso abacate, tá? E o endocarpo, que é a camada mais interna, dentro, endocarpo, geralmente mais rígida, envolve a semente, proveniente da epiderme interna do ovário. Então, perceba uma coisa, galera, olha que interessante. Tanto o epicarpo, a camada externa, muito fina, quando o endocarpo protege a semente, é uma camada muito fina. Todo o restante, a grande parte, a grande maioria, vai ser o mesocarpo, que é onde a gente entende como fruto, aonde tem lá a reserva energética, onde a gente menciona lá um tecido de reserva, tá? Perfeito? Muito bem. Bom, classificação desse fruto. E aí a parte que começa a complicar um cadinho. Ele pode ser classificado quanto à composição, o que a gente chama de fruto simples. O que são os frutos simples? São provenientes do desenvolvimento do pedúnculo ou do receptáculo da flor. Lembra o receptáculo, aquela parte de baixo? Quando se desenvolve aquela região, eu chamo de fruto simples. Muito bem. Fruto composto são os frutos que se originam do desenvolvimento do receptáculo de uma única flor, porém, ele pode ter vários ovários. É o desenvolvimento do receptáculo de uma flor. Muito bem. Mas ele pode conter não só um ovário, mas pode conter vários, que na verdade a gente tem como característica aí o morango. Todos aqueles pontinhos pretos no morango são, na verdade, ovários, tá? Podem ter o que a gente chama também de frutos múltiplos ou inflorescências. Nesse caso, o fruto se origina a partir do desenvolvimento dos ovários de muitas flores da mesma inflorescência e crescem juntos, crescem unidos. Ou seja, eu tenho vários núcleos que se desenvolvem, crescem todos juntos, se desenvolvem todos juntos e dão origem ao fruto. É o que a gente caracteriza lá como amora ou como abacaxi. Então, repara, enquanto a composição, eu posso ter simples, eu posso ter composto ou eu posso ter múltiplos. Quanto à abertura do fruto, ele pode ser o que a gente chama de deiscentes, deiscendentes. São frutos que se abrem após a maturação, após o seu desenvolvimento, para liberar a semente. Quase sempre são secos. Por exemplo, a castanha. Nossa, professora, a castanha é um fruto? Sim, é um fruto, tá? E, obviamente, ele é aberto após a sua maturação. Frutos indescendentes. O que são esses caras? São frutos que não se abrem. Podem ser secos, carnosos ou lenhosos. Por exemplo, a laranja. Se você pegar a semente da laranja, ela está lá dentro, ela está protegida pelo fruto, ela não se abre. Essa semente, ela não sai aí para a região externa, ela está guardadinha. O que a gente chama aí de frutos indescendentes. Beleza? Muito bem. Quanto aos frutos carnosos, o que tem, obviamente, um tecido de reserva. Eles podem ser o que a gente chama de baga. Frutos que apresentam mais de um carpelo. Lembra o carpelo? Era a parte reprodutora feminina.
Então, esse cara vai ter mais de um carpelo, tá? O que a gente chama de parte reprodutora feminina, com um ou mais sementes. O exemplo é o tomate. Ah, o tomate é fruto? Claro, o tomate é fruto, tem semente. Por exemplo, a uva, tá? Então, repara que no mesmo fruto você tem aí várias sementes. Você tem numa uva mais de uma semente. Na laranja, principalmente numa abóbora, né, gente? A abóbora tem aí uma quantidade gigantesca de sementes. Ou ele pode ser, quanto à classificação de fruto carnoso, o que a gente chama de drupa. É um só carpelo. A parte reprodutora feminina se envolve em uma só semente que cresce com o endocarpo. Por exemplo, o pêssego, por exemplo, aqui o meu abacate, por exemplo, a azeitona, por exemplo, a ameixa. Ou seja, é um fruto carnoso, é um fruto com bastante, o que a gente chama de mesocarpo, só que ele apresenta uma única semente. Diferente do que a gente chama de baga, que eu tenho frutos aí com sementes em maior quantidade, como uma laranja, como uma uva, como um tomate propriamente dito, dentre outros. Beleza? Muito bem. Temos aqui, então, agora o que a gente denomina de pseudofruto. É o que a gente chama de fruto não completo. Vamos entender o que é isso? São os frutos que não são considerados pelo conceito botânico de fruto, por isso pseudo. Lembra, a gente também tem essa denominação quando a gente falou de celoma, aquela cavidade interna que daria origem aos órgãos oco, que o organismo pode ser acelomado sem celoma, pseudo, é um desenvolvimento intermediário, é quase, é incompleto, tá? Então é o que acontece aqui. É a parte comestível da planta que não é formada pelo ovário, mas sim pelo pedúnculo floral, aquela parte de baixo do carpelo, da parte reprodutora feminina, que eu pedi para vocês mencionarem. Então, aquela parte de baixo. Então, eu tenho o desenvolvimento dali, formando o que a gente chama pseudofruto. Então, agora, não tem o desenvolvimento da osfera. Não tem o desenvolvimento da osfera. Eu tenho o desenvolvimento do que a gente chama de pedúnculo, ou seja, da parte de baixo da parte reprodutora. Os pseudofrutos são classificados em 3 tipos. O primeiro deles, chamados de simples, se origina do receptáculo de uma única flor, ou seja, embaixo de uma única flor, né? Que através de uma inchação envolve todo o fruto ou parte dele. O exemplo disso é a maçã e o caju. Então, tanto a maçã quanto o caju não são frutos, são chamados pseudofrutos, porque são originários do desenvolvimento do que a gente chama, então, de pedúnculo floral. Beleza? Sempre de um pedúnculo floral, sempre de uma única flor. Os pseudofrutos simples. Vamos ver os pseudofrutos múltiplos. Originam de vários carpelos de variadas flores, ou seja, o pedúnculo de uma quantidade grande de flores, tá? Formam-se a partir da inflorescência, que dá origem a frutos variados. Desenvolve-se agrupados por nascerem muito próximos um do outro. Então, eu tenho vários pedúnculos, um grudado no outro, tá? Como exemplo, nós temos o abacaxi e a amora, e tem ainda o figo. São exemplos desse desenvolvimento, de quando eu tenho o desenvolvimento de pedúnculos de várias flores, não apenas de uma, tá? E o pseudofruto composto, que se origina de diversos ovários de uma mesma flor. Então, a flor tem vários ovários, então ele se desenvolve desses ovários. Quando é fecundado, o receptáculo se dilata, passando por ser polposo e carnudo. Um exemplo é o morango, é um exemplo desse fruto. Ou seja, eu tenho o desenvolvimento, então, do ovário, vários ovários de uma mesma flor, onde o que se desenvolve é o pedúnculo. Beleza? Isso, então, são chamados de pseudofrutos. Por que não frutos? Porque o fruto se desenvolve pelo carpelo, pela parte reprodutora feminina. Aqui, o que está sendo desenvolvido é o pedúnculo, é a parte reprodutora, que fica abaixo da parte reprodutora, no caso da célula feminina. Tá? E a disseminação das espécies, né? A liberação dessas espécies. Ela pode ser chamada de monoclinas ou hermafroditas.
possuem dois sexos. Quando eu tenho organismos com dois sexos, obviamente o androceu e o gineceu. Lembra o que é o androceu? Parte reprodutora masculina, parte reprodutora feminina. Então, aqui eu tenho as duas células sexuais ativas. Tanto o cravo como a laranjeira é o exemplo disso. Eu tenho as diclinas ou unissexuadas, quando uma é masculina e a outra flor é feminina. O que a gente chama, então, não possuem, aqui, possuem apenas o androceu ou o gineceu. Nunca os dois na mesma flor, tá? Um ou outro, tá? Muito bem. E eu tenho aqui também o que a gente chama de estéreis, que não possuem o androceu nem gineceu, ou seja, se apresentam, mas não são férteis. É o exemplo da margarida. Então, ela tem um outro tipo de reprodução que não se refere às células sexuais. Então, ela não tem nem o androceu, nem o gineceu. Pois bem. E agora, eu tenho lá os agentes polinizadores. É quem vai levar essas espécies, obviamente, adiante, para fora, tá? Quem são? O que a gente chama de agente polinizador, ornitófila. Ornitófila vem dos pássaros. O pássaro vem em cima da flor, fica grudado no seu abdômen o grão de pólen, e ele vai levar para outras folhas, levando consigo esse grão de pólen, que é a parte reprodutora masculina. Então, quando o pássaro fecunda uma flor, tá? Forma um fruto, a gente chama de ornitófila. Anemófila é quando o vento se encarrega disso. Eu tenho um vento que leva o grão de pólen e acaba aí, obviamente, caindo na parte reprodutora feminina, obviamente, no carpelo. Fechou? Eu tenho depois o que a gente chama de quiróptera, quiróptera ou quiropterofila, tanto faz, quiróptera ou quirofila. São os agentes polinizadores agora, não é um inseto, não é uma ave, nem o vento, vai ser morcego. Nossa, professor, morcego. Sim, galera. Eu tenho morcegos que não são hematófagos, que não precisam do sangue. Eles se alimentam de frutos. E nessa busca pelos frutos, é o mesmo caso dos pássaros. Esse grão de pólen gruda aí no abdômen dele e ele vai levar consigo essa estrutura, tá? Eu tenho depois os entomófilas, que são os agentes polinizadores, os insetos, principalmente a abelha. Quem nunca viu o bee-movie, né? Então a abelhinha gruda lá no seu abdômen, o grão de pólen, e ela vai disseminando. E eu tenho, por último, as antropófilas, que aí o agente polinizador é o próprio homem. Tira o grão de pólen da parte masculina e fecunda a parte feminina com esse grão de pólen, tá? Então, essas são aí as 5 maneiras ou agentes polinizadores mais utilizados. São os pássaros, o vento, morcegos frutíferos, beleza? Eu tenho os insetos e eu tenho o homem. Lembrando também que essa disseminação das espécies, das sementes, na verdade, não deixa de ser das espécies, ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser uma disseminação externa, quando o grão de pólen é grudado principalmente no corpo das aves, do morcego ou por aí afora, né? Então, ela está externo, ou principalmente os pássaros. Quando essa disseminação dessas sementes, elas são feitas internamente. Ou seja, a pessoa, o organismo, somente o pássaro, ele come a semente. A semente passa pelo seu trato intestinal e aí longe da onde ele se alimentou desse fruto, da onde ele adquiriu essa semente, ele vai defecar e aí, tendo aí uma condição favorável, eu tenho aí, obviamente, a produção de uma nova espécie, ou seja, o desenvolvimento de uma nova planta. Fechou, galera? Então, isso, na verdade, é um mapinha conceitual que eu fiz para vocês, tá? Referentes aí, obviamente, à classificação dos frutos, tá? Eu tenho isso, a gente viu análise em PDF, tanto que não tinha aí a barrinha aí do Word, né? E eu vou, na verdade, encaminhar para o grupo da nossa sala, na verdade, para o grupo de vocês, para que vocês tenham aí esse mapa conceitual e vocês possam estudar por aí. Beleza? Outra coisa, eu vou pedir uma gentileza para vocês, tá? Esse assunto pelo qual a gente está vendo,
ele está na página 254 e vai até a página 257, tá? Então, eu te expliquei isso, fiz aí um mapinha conceitual para te ajudar. Agora eu vou pedir para que vocês deem uma analisada aí na sua apostila, dê uma grifada naquilo que você acha mais importante, até mesmo para complementar aquilo que o professor falou. Beleza? Amanhã, galera, a gente vai ver monocotiledônia e dicotiledônia, na verdade é uma classificação aí das angiospermas, e vamos fazer os exercícios dessa amada apostila nossa. Beleza, galera? Por enquanto, vou ficando por aqui. Um ótimo dia para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algo não ficou esclarecido? Tá tudo tranquilo? Tô liberado? Ou alguém tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo. Fala, Elcio. Tá liberado, professor. Estou liberado? Obrigado. Então, segundo o Elcio, ele já me liberou. Então, assim, volto a dizer, galera, são nomes, não vou dizer que são nomes difíceis, nomes que a gente não está acostumado a escutar. Então, torna-se um pouquinho mais complicado. Mas como eu fiz a análise inicialmente da flor, deu para entender muito bem o que eu falo quando é carpelo, o que eu falo quando é pedúnculo, que é aquela parte de baixo. Fechou? Dá uma analisada, por gentileza, na apostila de vocês, dá uma grifada para complementar aquilo que eu falei da nossa aula. Fechou? Galera, fiquem com Deus, forte abraço para vocês, um maravilhoso dia. Vou disponibilizar esse texto, esse mapa conceitual que eu fiz lá no grupo de vocês, para que vocês consigam estudar. Tá bom, galera? Fiquem com Deus, até amanhã na nossa primeira aula. Beijo, até amanhã.